Olá, meu nome é Daiana Rocha e o título deste projeto é Estudo de Incorporações e Liberações Controladas do fármaco antimoniato de meglumina em diferentes matrizes do polímero PEG 4000, para posterior avaliação de leishmaniose. A professora orientadora deste projeto é a professora doutora Viviane Martins Rebelo dos Santos. Os polímeros são macromoléculas que vão apresentar em sua cadeia unidades moleculares menores, denominadas monômeros. E essas unidades estão ligadas por covalência. Em relação ao número de monômeros na cadeia, os polímeros podem ser classificados como homopolímeros, que apresentam um único tipo de monômero na cadeia, ou copolímeros, que apresentam dois ou mais tipos de monômeros na cadeia. O polímero utilizado neste estudo foi o homopolímero polietileno glicol 4000, que reúne características como brilho, incolor, inodoro, solubilidade, hidrossolubilidade, boa solubilidade em solventes orgânicos, e o fármaco utilizado neste estudo foi o glucantime ou o antimoniato de meglumina. O antimoniato de meglumina é um fármaco antiprotozoário utilizado para o tratamento da leishmaniose, que é uma doença negligenciada, é o fármaco de primeira escolha que é utilizado no tratamento da leishmaniose visceral e tegumentar americana, vai apresentar características como hidrossolubilidade, higroscópico e pouco ou nenhuma solubilidade em solventes orgânicos derivados do petróleo, entre outras. O fármaco ele vai apresentar também um potencial tóxico, ou seja, ele atinge o tecido, e quando ele atinge o tecido, ele alcança o tecido, ele vai gerar um potencial tóxico, levando aí os pacientes a reportarem notáveis efeitos adversos, o que pode levar ao abandono do tratamento. Então, dessa forma, o glucantime, ou antimoniato de meglumina, foi incorporado ao homopolímero, que serviu de matriz carreadora, transportando o agente ativo diretamente às células e tecidos afetados. Os polímeros, eles têm o seu uso evidenciado não só como recipientes em formas farmacêuticas, mas também em sistema de liberação de fármacos. E um desses sistemas é o sistema de liberação controlada. O sistema de liberação controlada garante menor flutuação dos níveis plasmáticos do fármaco, garante uma diminuição da frequência de administrações de doses, redução nos efeitos colaterais, melhora a adesão do paciente ao tratamento. Então, vocês podem observar na figura que os níveis plasmáticos do fármaco, em uma liberação controlada, ele permanece em um intervalo de tempo maior na corrente sanguínea, tá ok? Fazendo com que diminua a frequência de administrações, levando, então, e reduzindo os efeitos colaterais, né? Levando, então, os pacientes a uma melhora na adesão terapêutica. Então, o objetivo principal desse trabalho foi realizar a incorporação do fármaco antimoniato de meglumina nas matrizes dos polímeros para posterior liberação controlada, com o propósito de aumentar a adesão do paciente ao tratamento, reduzindo a tomada de doses, bem como seu potencial tóxico. Na figura 5, vocês percebem um ativo que está incorporado na matriz polimérica. Nós temos dois tipos aqui. Nós temos o polímero servindo como microesfera na figura A, e na figura B ele servindo como microcápsula. Da mesma forma, o ativo ele está incorporado no interior dessa matriz. E os objetivos específicos foram realizar reações de modificação na cadeia do PEG 4000, realizar a incorporação do fármaco antimoniato de meglumina na matriz polimérica do PEG 4000 e seus derivados modificados, avaliar a incorporação do glucantime em todas as cadeias por meio do potencial, zeta e tamanho de partícula, avaliar o aspecto físico dos polímeros com o fármaco incorporado e realizar o teste de solubilidade do fármaco sem incorporação e dos polímeros. Então, na metodologia foram realizadas reações de modificação, a partir do homopolímero puro foram realizadas as reações de acetilação e esterificação seguida de hidrólise. Na incorporação do antimoniato de meglumina ao
polímero. A incorporação, ela se deu a partir do preparo de duas fases, uma fase aquosa e uma fase orgânica. Após o preparo dessas fases, a fase aquosa foi vertida sobre a fase orgânica e levada de estação magnética por 4 horas a uma temperatura de 35 graus Celsius. Posteriormente, essa mistura foi levada à estufa para completa evaporação. O método de incorporação do fármaco ao polímero, ele é o mesmo, de forma que vai ocorrer mudança somente no polímero em que se deseja incorporar o fármaco, seguindo as mesmas condições seguindo as mesmas condições de reação anteriores. E as caracterizações foram realizadas, então, caracterizações, o potencial zeta, que permitiu verificar a carga da partícula em milivolts, então, assim, foram feitas análises das amostras sem incorporação e a análise das amostras incorporadas, totalizando aí 18 amostras. O tamanho de partícula, ele foi importante para avaliar a homogeneidade da amostra, e a solubilidade foi testada tanto do fármaco e dos polímeros em água e em solventes orgânicos como dicloro, metano e propanol. Nos resultados de discussão, é possível observar o aspecto físico dos homopolímeros sem incorporação com o fármaco glucantime. Todos apresentaram um aspecto físico de pó e de um pozinho. Após a incorporação do glucantime aos homopolímeros, eles apresentaram, então, um aspecto físico uniforme e de filme. Em relação ao teste de solubilidade, ele foi importante para avaliar quais os solventes seriam utilizados nas reações. Todos os homopolímeros quanto fármaco foram solúveis em propanona aquecida, de clorometano 25 graus Celsius e de clorometano aquecido, e insolúveis tanto os polímeros quanto o fármaco em propanona à temperatura ambiente. Em relação ao potencial zeta das amostras de PEG 4000 puro sem incorporação e incorporado, foi observada, então, uma mudança de carga sem incorporação negativa com a incorporação positiva, então ocorreu mudança na carga eletrostática. Da mesma forma com acetilado, antes da incorporação eles apresentaram uma média total de carga em milivolts negativa, e após a incorporação positiva, então ocorreu essa mudança na carga eletrostática. Já no PEG 4000 esterificado, sem incorporação, a carga era de menos 6,9 a média total, milivolts, e ela aumentou, na verdade, ela diminuiu para menos 10,57 milivolts. E o que acontece? Isso pode ser sugerido, uma vez que o fármaco ele pode ter sido incorporado no interior da matriz e não ficado na parte superficial. Por quê? Porque o potencial zeta ele é a superfície da partícula e não no interior. Então, pode ter ocorrido esse aumento de carga devido ao fármaco se expressar no interior da matriz do polímero. Em relação aos tamanhos de partícula, todos apresentaram uma média de tamanho de partícula parecida, e o índice de polidispersão também foram semelhantes aí, de modo que, quanto mais próximo de o índice de polidispersão, menos homogêneas são as partículas. Então, indicou aqui que as partículas, mesmo após passarem pelo tamiz, não apresentaram uma boa homogeneidade. Então, aqui podemos concluir que ocorreram alterações no aspecto físico das amostras. Os polímeros PEG 4000 puro incorporado com antimoniato e acetilado incorporado apresentaram alteração da carga eletrostática na caracterização pelo potencial zeta. O PEG 4000 esterificado incorporado, ele permaneceu com a carga negativa, sugerindo a possibilidade do fármaco apresentar-se na parte interna da matriz, indicando a possibilidade de efetividade da incorporação, e são necessárias caracterizações mais específicas para validar as modificações, bem como a presença do grupo químico farmacológico para uma posterior liberação. Em relação às contribuições, esse projeto, ele contribui de forma
para a sociedade de forma que o fármaco, quando incorporado na matriz polimérica, diminui o seu potencial tóxico, e essa matriz polimérica, então, ela vai carrear um agente ativo diretamente às células e tecidos afetados, fazendo com que ele não se ligue a receptores que não sejam seu de ação, melhorando essa adesão terapêutica dentro de um sistema de liberação controlado. Eu gostaria de deixar os meus agradecimentos à Universidade Federal de Ouro Preto, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e as demais redes. Muito obrigada.